Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda, 20/5. Comentei com vocês sexta, que a agenda econômica é fraca essa semana, o que então poderia ajudar na redução da volatilidade dos mercados pela falta de novidade e também nessa manutenção do viés relativamente positivo que a gente tem visto em maio ante um abril que foi mais complicado, aos olhos dos ativos financeiros. No mês, por exemplo, até aqui as bolsas americanas têm subido aí uns 5, 6%, as bolsas emergentes têm subido 7% na média, só o nosso Ibovespa que avançou menos de 2%. A gente não tem participado dessa melhora na renda variável, pelo menos, por conta em especial das suspeitas de volta de uso do balanço da Petro em favor das necessidades do governo, só que em detrimento dos demais acionistas. A cesta de commodities tem avançado 4% de modo geral mundo afora, mesmo com o Brent, com o petróleo, perdendo 4,5%, que também não ajuda a estatal. Mas agora olhando entre as moedas, o dólar cai entre 1,5% e 2%, ou seja, dólar fraco contra o nosso real, só que cai só entre 0,5% e 1% contra as demais emergentes, então pelo menos na moeda a gente está melhor. Até a renda fixa, aliás, que foi o bicho papão do mês passado, também mundo afora, tem dado uma aliviada. Mesmo aqui, com os temores dessa volta de um banco central menos atento, digamos assim, à sua meta de inflação, se a gente olha uma carteira típica de títulos pré-fixados Brasil, ele tem rendido pouco menos de 150% do CDI, ou seja, um bom retorno. E a redução do juro real que a gente também tem visto esse mês levou uma carteira típica de títulos agora indexados à inflação, IPCA+, a render mais ou menos uns 300% do CDI. Então a renda fixa tem ido bem esse mês. Essa melhora tem uma história interessante vinda lá de fora também que acho que vale explorar um pouquinho mais. Talvez seja um tema relevante, inclusive, para as próximas semanas e meses. Ok, do lado da inflação americana, eu já comentei que os números da semana passada não foram bons per se, mas foram o suficiente para tirar da mesa por hora aquele risco de cauda de se voltar a discutir, por exemplo, alta de juros pelo Fed. Mas o mais interessante na margem que tem acontecido nos últimos dias tem sido os dados de atividade nos Estados Unidos. Os analistas pararam de sofrer com surpresas positivas dos dados, ou seja, em termos de mais PIB, e agora no acumulado, na verdade, as surpresas passaram a ser net negativas. Não quer dizer que os números vieram ruins ou que o PIB vai cair, o PIB americano. Quer dizer apenas que versus o consenso o dado veio pior. Tanto que o modelo de PIB em tempo real dos Estados Unidos ele segue rodando em ótimos 3,6% anualizados. Mas esse número já chegou a bater 4% referente aí ao segundo tri. O que também então conversa com uma redução do risco de mais diretores do Fed se coçarem para discutir mais juros, por exemplo. Talvez então a curva americana passe agora a ser uma boa proteção para essas posições pró-risco nos outros ativos, em bolsa, por exemplo. Se a economia, por exemplo, americana seguir perdendo fôlego, você teria que ver uma renda fixa mais bem comportada. E um ponto interessante para a discussão de inflação e juros é que essas surpresas mais fracas de atividade, elas têm vindo também do emprego lá nos Estados Unidos e do housing mais fraco. Fora isso, essas surpresas na margem, negativas com a atividade americana, elas não têm sido acompanhadas pelo resto do mundo, o que deveria também conversar com um dólar mais bem comportado. O que talvez ainda segure um pouco essa questão do dólar mais fraco, do diferencial de juros, se traduzindo num dólar mais fraco, seja o fato do núcleo de inflação americano seguir acima dos demais. E aí, só lá no dia 31, na outra sexta-feira, que a gente vai testar essa hipótese com a divulgação do PCI, que é a inflação oficial nos Estados Unidos. E dentro de toda essa discussão que eu trouxe, talvez já nasça velha a ata da última reunião do Fed, que sai agora na quarta-feira, já que as novidades foram nos últimos dias. Por aqui, Brasil, sem tantos dados, então Brasília acaba ficando mais no foco. Na sexta passada, o ministro Haddad disse que o presidente Lula deve anunciar ainda essa semana mais 2 medidas para ajudar o Rio Grande do Sul. Uma delas, inclusive, envolvendo um socorro às grandes empresas e grandes indústrias. O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, é o responsável pelo texto e a medida, que é de crédito, não teria então impacto nas metas de resultado primário. Até agora, o impacto das medidas de apoio ao Estado que implicam num gasto primário são da ordem de uns 13,6 bilhões de reais, mas que deve aumentar nos próximos dias, na minha visão, com certeza. Sobre a desoneração da folha, o acordo fechado entre o Pacheco e o Haddad, com reoneração gradual das empresas a partir de 2025, ele deve ser pautado e votado na terça-feira agora. Só que até agora ainda não definiram as medidas de compensação para as perdas de arrecadação que o governo vai ter, porque a medida não começa a valer esse ano, começa só o ano que vem. A turma precisa então achar 7,2 bilhões de reais a mais de arrecadação ainda para 2024. Então prepara aí o seu bolso.
Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.